De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Vamos agora conversar com o deputado estadual Jacó Jacome, do PSD. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Obrigado, Robson. É um prazer sempre estar aqui na TV União, no seu programa, prestando contas do nosso trabalho. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando sobre sua atividade parlamentar, né? O que dizer de mais um mandato que está por se concluir como deputado estadual? Robson, nós usamos um pouco a experiência que aprendemos na Câmara para fazermos uma atividade legislativa mais intensa no nosso primeiro mandato de deputado estadual. Tivemos muitas conquistas, algumas ainda em construção, outras já concretizadas, como por exemplo a lei antidrogas que nós criamos no Rio Grande do Norte. Veja, um estado que está tendo casos de drogas em todos os rincões, em todos os municípios, em todas as zonas rurais, ainda não tinha uma legislação que pudesse versar e orientar como seria esse combate ou essa prevenção a esse mal que atinge. Depois do advento do crack, inclusive, houve uma pulverização fenomenal do envolvimento das pessoas com a droga, né? E isso realmente colocou o nosso estado, o país inteiro, na verdade, numa situação de insegurança e de violência muito grande. Acabaram as fronteiras, né? Eram grupos sociais que usavam ali as suas drogas, até socialmente, em festas, mas hoje a situação mudou. Esse mal democratizou-se, né? Democratizou-se e ficaram mais agressivas, né? A química da construção das drogas estão mais agressivas para que aquele dependente se vicie mais rapidamente. Então nós criamos a lei antidrogas, nós aprovamos a lei na Assembleia e o governo sancionou com algumas alterações. O governador Robson sim, pode concluir. Sancionou com algumas alterações e nós estamos agora na fase executória, tentando de fato preencher essa lacuna, estabelecendo política de prevenção e política de combate nas escolas, com campanhas de prevenção e com ações educativas por parte do governo e dos seus secretários. Deputado Jacó Jacome, e do que trata exatamente essa lei antidrogas? Ela basicamente cria uma rede em que o poder público, junto com a sociedade civil, ela vai ter uma participação maior nesse combate, nessa prevenção, com campanhas educativas, palestras e promoções governamentais em televisão e rádio. E na parte de combate, efetivamente, ela trata em alguns artigos de desburocratizar a forma com que as comunidades terapêuticas possam captar obras, recursos, apoio do governo com menos burocracia. O que acontece hoje é que muitas comunidades terapêuticas não têm nem sequer um estatuto. E quando o Ministério Público muitas vezes vai buscar aquela comunidade terapêutica, vê que ela não tem regularidade nenhuma. E ali eles embargam aquela comunidade e os seus voluntários ficam de mãos atadas porque não tem recurso. E a gente tentou desburocratizar essa lei para que aquelas pessoas, voluntários de comunidades terapêuticas, possam ter acesso ao governo com mais facilidade e assim possam captar recursos, captar apoio de secretarias de educação, secretarias de saúde, para que eles possam ter a sua comunidade atuando sem enfrentar embargos do Ministério Público, ou da Anvisa, ou de órgãos reguladores. É uma das vertentes mais fortes que essa lei tenta fazer, é desburocratizar. E aí eu pergunto, deputado Jacó Jacome, o que é que nós temos, assim, em termos de receptividade das pessoas e instituições diante dessa nova realidade? Sobretudo as instituições aprovaram muito essa iniciativa e agora estão na fase em que elas precisam basicamente se organizarem do ponto de vista burocrático, estatuto, os seus projetos, as suas ações, para que elas possam, junto ao governo, conseguir captar. Isso é um processo, Robson, porque é um pouco de mudança de cultura. A cultura que eles tinham era uma cultura muito solta, de eu faço porque eu amo fazer, eu amo ajudar, eu tenho o apoio do padre, eu tenho o apoio do pastor, então eu vou lá ajudar. Mas esqueciam a parte de projetos, a parte técnica da coisa. E a gente está tentando mudar essa visão para que eles priorizem a parte técnica em detrimento do voluntário. Às vezes eles se apegam tanto à parte do coração que esquecem da parte técnica. Pois é, normalmente tem muitas pessoas que se voluntariam em tentar ajudar, em tentar colaborar,
mas é importante de fato que as pessoas comecem a se organizar, né, pensar um pouco mais até na gestão de recursos, porque às vezes a pessoa tem aqueles que estão ali colocando literalmente a mão na massa, mas alguém muitas vezes por trás ajudou financeiramente e quer ver um resultado, porque senão acaba perdendo a credibilidade. Eu me recordo, deputado, de uma coisa interessante, que uma certa vez numa entrevista com o Diácono Teixeira, até da Arquidiocese de Natal, ele, até naquele período próximo ao Natal, ele falou assim, que às vezes as pessoas dão dinheiro nos semáforos, né? Eu coloquei essa questão para ele, ele disse assim, até a caridade tem que ser feita com responsabilidade, né? E com organização. E com organização. Sobretudo se tratando do poder público, que é às vezes lento e precisa ter um mínimo, sim, de organização. Também concordo com essa visão e é essa a nossa parte ali na Assembleia, tentar mudar um pouco a mente dessas pessoas. Não somente no combate às drogas, mas nós temos algumas leis visando a maior acessibilidade de pessoas com deficiência. Recentemente entramos com um projeto de lei sobre o autismo, visando a ter uma fila de prioridade para crianças, jovens e adultos com autismo. Nós sabemos que muitas pessoas que têm o autismo não conseguem ficar muito tempo em uma fila de espera por uma questão de patologia mesmo e não tem nenhuma prioridade. Tem a prioridade para gestantes, que óbvio é necessidade prioritária, para idosos também, que não tem o que contestar, mas estamos tentando incorporar dentro dessas prioridades pessoas com autismo em filas de banco, em filas de espera, no modo geral, tentando privilegiar esse grupo social que precisa sim de uma lei mais inclusiva para eles. E como é que esse projeto vai acontecer na prática? Alson, primeiro nós estamos discutindo nas comissões, vamos aprovar, se Deus quiser, no plenário, se os deputados quiserem, mas eu acho que ela é muito simples na sua efetivação. Existe um símbolo nacional que foi criado para simbolizar o autismo e esse símbolo seria incorporado nas filas, igual existe o símbolo da gestante, que tem com a barriga um pouco grande, o símbolo do idoso, e seria incorporado o símbolo do autismo nesses lugares com uma placa específica para simbolizar que ali o autista tem prioridade. É uma forma de inclusão social que também é uma bandeira que eu abraço desde os tempos de vereador, que eu também tenho uma lei que é a lei em Natal, que é a de inclusão para deficientes físicos na área, no campo visual, pedindo para que as contas de água, de luz ou faturas de cartão de crédito sejam emitidas em braille. Hoje, o deficiente visual... Na prática já funciona, deputado? Pois nós conseguimos junto à CAERN, junto ao diretor Marcelo Toscano, que foi realmente muito sensível à causa, para que eles já começassem a compra de uma máquina que ela emitiria todas as contas em braille. Já uma máquina específica que emitiria a conta que chega na casa do cidadão em braille. E ele já iniciou esse processo, eu acho que até o meio do ano nós vamos estar com essa máquina pronta e eles vão emitir, a partir da CAERN, as contas em braille. É um avanço gigantesco que nós consideramos já um piloto dessa lei que foi aprovada há quase 3 anos já em Natal, na época que na verdade, há quase 4 anos, quando eu era vereador de Natal. É uma conquista que eu considero uma das mais importantes do meu mandato, porque na prática, Robson, o que acontece? Você tem um cidadão ali que é deficiente físico no campo visual. Ele, quando vai a um balcão ou a conta de pegar a sua fatura, ele precisa contar muito com a pessoa. Ele vai perguntar quanto é e se a pessoa usar de má fé ali, pode até ludibriar. Falar sobre um valor que falar não de um confere, valor que né? não confere ao papel. E aí ele vai para um banco. Quando chega no banco, ele depende de outra pessoa. Ou uma lotérica. Ele vai para uma lotérica pagar a sua fatura. Ele depende de outra pessoa. Ou seja, ele está sempre dependendo de alguém. Se ele sabe ler o braille, ele pega a sua conta e já sabe o valor. Não tem que depender de ninguém, depende apenas de si. Eu sei que a maioria dessas pessoas vão com alguém acompanhado, claro. Mas quem não vai? Né? Nós estamos pensando na exceção, que é para poder gerar uma inclusão maior dessas pessoas. Eu pergunto ao deputado estadual Jacó Jacome, né, o que é que nós temos de programação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ainda para este ano
de 2018, mesmo sendo um ano ainda eleitoral, o que é que de destaque está pautado para os próximos meses? Boa pergunta, Robson. Muitas vezes a gente aguarda que o plenário ele tenha uma efetividade maior, mas na verdade muitas coisas acontecem nas comissões. Por exemplo, nós votamos uma matéria muito importante no início do ano nas comissões e já foi aprovado no plenário, que é a repatriação de uma verba da Petrobras, de uma verba que a Petrobras devia ao Rio Grande do Norte e que o Rio Grande do Norte pediu um pagamento à vista, que foi o possível para pagar o 13º dos servidores públicos, de uma parte dos servidores públicos. E agora... Eu acompanhei essa votação, deputado. Inclusive, eu lhe pergunto, já foi feito esse repasse? Tem perspectiva de quando vai acontecer? Já foi feito o repasse e já foi pago uma parte do 13º dos servidores. Né? E tem outra matéria que está nas comissões, por isso que eu disse que as comissões é muito importante, que é outra verba da Petrobras que vai vir para o pagamento da outra parte dos servidores e também de uma parte do 13º, ou seja, vai pagar o salário do mês do servidor e uma parte que está atrasado do 13º. É outra verba da Petrobras que está previsto em uns royalties que o Rio Grande do Norte deveria receber e a Petrobras não fez o repasse. Já fomos na comissão relatar essa matéria, eu emiti um relatório favorável e estamos aguardando apenas o plenário se pronunciar sobre o assunto. E nesse segundo caso, no primeiro, se não me falha a memória, foi algo em torno de 75 ou 79 milhões de reais, e nesse segundo projeto que está para ser aprovado ou não em plenário? É um valor bem maior, que eu creio que seja o dobro, mais ou menos 150 milhões de reais. Eu vou ficar lhe devendo o valor exato dessa repatriação. Mas é um valor fundamental para o equilíbrio fiscal do pagamento dos servidores e um montante será devido também às prefeituras, porque as prefeituras não têm direito a royalties constitucionalmente. Isso. Eles constitucionalmente têm direito a uma parte dos royalties, o Estado e depois vem o município. Então os municípios receberão também e eles estão vibrando com isso. A situação que está difícil. Em todos os municípios, alguns deles vivem em uma situação de atraso semelhante ao que vive o Estado. E, na verdade, isso significa a injeção de recursos na economia, porque como a grande maioria dos servidores do Estado e dos municípios recebe num patamar aproximadamente de R$4.000, isso deve representar em torno de 85% dos servidores, é um dinheiro que ninguém recebe para ficar poupando, não, vai direto ser injetado na economia do Estado, né? E depois vem uma parte da própria retorna ao próprio Estado, né? Com a circulação de mercadoria. Exatamente, né? Com o próprio ICM, né? Isso eu considero fundamental, que a Assembleia precisa dar uma resposta rápida, porque isso envolve a vida das pessoas, isso envolve o comércio, envolve os servidores, envolve a prestação do serviço. Alguma programação de data para votar, deputado? Eu acredito que no mais tardar, final de abril, início de maio, a gente está com isso aprovado. É para estar com isso aprovado. Eu, pelo menos, tenho cobrado muito do presidente da casa, do líder do governo. Aqui não estamos tratando de governo e oposição, nós estamos tratando de uma situação que tem conexão real com a vida das pessoas, com o salário que elas recebem, que é sagrado. Então, eu estou torcendo muito para que essa verba da Petrobras chegue logo no Rio Grande do Norte e aí os prefeitos recebam o que é devido e os servidores também. E eu pergunto ao deputado, uma outra iniciativa por parte do governo dá conta de tentar negociar o valor da conta, como se diz, do Banco do Brasil junto ao governo do Estado. Como é que está esse projeto? Pois esse projeto tramita ainda nas comissões, ainda não foi debatido a exaustão nelas e nem também no plenário. Eu acredito que, se fosse preciso, esse projeto até poderia ter chegado um pouco antes, não é, Robson, para que essa negociação fosse benéfica para o Estado, que a gente sabe que o Estado só entrou nessa negociação porque ele vê ali uma possibilidade de obtenção de dividendos financeiros, né? Mas tem alguma previsão na pauta para votar esse projeto, deputado? Eu não queria me comprometer, realmente eu não sou o presidente da casa, o presidente é quem pauta a matéria. Meu posicionamento é totalmente favorável. Eu acho que isso deveria ser votado bem antes
no início do governo. É possível alguma iniciativa de sua parte na comissão de você está agora? Sim, para que eu sou possa presidente. adiantar e depois só esperar? Ah, sem dúvida. Eu sou presidente da comissão de administração, que é a terceira comissão da casa. É a comissão de justiça, depois vem a comissão de finanças e depois a comissão de administração, que são essas três comissões que todos os projetos precisam obrigatoriamente passar. E como fiz no projeto da Petrobras, por enxergar que era fundamental a celeridade daquele projeto, farei da mesma forma essa renegociação do Banco do Brasil com o governo do Estado para aprovar na minha comissão o mais rápido possível, porque isso trará benefícios e tudo que traz benefício nós não podemos obstacular de forma alguma nas comissões. Estamos conversando com o deputado estadual Jacó Jacome, do PSD. Você que está nos acompanhando sabe que pode acessar sempre a nossa página, no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Estamos aqui também tomando a nossa água mineral Esterbon, é produto nosso, do Rio Grande do Norte. Sabe qual é o detalhe? Tudo é fabricado aqui no nosso estado, a empresa nossa. E tem mais um detalhe, sabe o quê? Além da água que é envasada pela Esterbon, também tem o gelo. Além do gelo, você vai encontrar outros produtos como o sorvete, a casquinha de sorvete fabricada aqui no Rio Grande do Norte e também já exportada para vários outros estados. E além disso, a polpa de fruta também da Esterbon, produto nosso do Rio Grande do Norte. Valorize, e a marca é fantástica. E eu pergunto ao deputado Jacó Jacome, né, há algum outro projeto de iniciativa de sua parte que esteja para ser colocado em votação? Robson, além desses projetos que nós temos inúmeros deles tramitando na casa, eu queria ressaltar a importância da atitude que nós tivemos recentemente de doar para o Sistema de Segurança Pública do Estado viaturas para integrar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu, particularmente, doei uma viatura para o 7º Batalhão, que fica lotado na cidade de Pau dos Ferros. Veja, até aparentemente pode parecer pouco a doação de uma viatura, mas das 2 viaturas que Pau dos Ferros tinha, as 2 estavam na oficina. Quer dizer, isso representa 50% das viaturas que eles têm. O coronel, comandante da Polícia Militar de Pau dos Ferros, ele tem uma obrigatoriedade com 40 cidades vizinhas, então ele precisa estar se deslocando com o seu batalhão, né? Precisa ter mobilidade, e nós doamos para a cidade de Pau dos Ferros. Recentemente também doamos 3 ambulâncias para o estado do Rio Grande do Norte, uma para Natal, que vai integrar o SAMU Natal. Eu conversei junto com a secretária de Saúde do Estado, a secretária de Saúde do município, doutora Saudade, e fizemos uma pactuação. É uma UTI completa que se enquadra exatamente nos perfis da SAMU. E eu pedi para que se incorporasse ao SAMU metropolitano. E prontamente foi acatado e eu doei para o SAMU uma ambulância UTI completa para atender, não preciso dizer aqui para vocês a importância que tem o SAMU. E também para a cidade de Baía Formosa e São Gonçalo do Amarante. Então, é importante mostrar que a Assembleia também está conectada com o dia a dia das pessoas, não só com projetos, que às vezes as pessoas perguntam o que tem na prática aquele projeto, qual é a viabilidade prática, mas também com ações que, na verdade, têm viabilidade real na vida das pessoas, como essa atitude da doação das ambulâncias e das viaturas camburões para a Polícia Militar e Polícia Civil. Mas nós temos aí pelo menos 10 projetos tramitando na Assembleia Legislativa, na área de defesa do consumidor, na área de defesa das minorias, no combate às drogas e outras ações mais, que com certeza, à medida que forem sendo aprovados, nós estaremos prestando conta. E agora falar um pouquinho sobre política partidária. 2018, um ano de renovação de mandatos. E eu pergunto ao deputado Jacó Jacome, vai partir para a reeleição como deputado estadual? Nosso projeto é reeleição, pré-candidatura à reeleição, para continuar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, um trabalho que ele não se restringe só ao Poder Legislativo ou ao plenário, ele atende aos 4 cantos do Rio Grande do Norte. Eu ando constantemente, Robson, nas comunidades de Natal, onde eu fui um dos mais votados. Continua a minha presença física de visitar as instituições, de visitar entidades filantrópicas, de visitar as igrejas, as comunidades rurais e os municípios, que semanalmente eu posso estar levando algum tipo de benefício, como nós fazemos sempre, levando ações de saúde, ações de cidadania,
prevenção ao câncer, trabalhos de palestras educativas. Esse trabalho eu acredito que eu tenho feito muito bem ao longo desses 4 anos e sempre que posso estou mostrando o que tenho feito na Assembleia na vida prática real das pessoas, ou visitando as casas, ou visitando as comunidades. E o deputado federal Antônio Jacome, seu pai, que foi deputado estadual também, hoje deputado federal, há rumores nos bastidores de que ele pode vir a disputar um mandato de senador da República. Muito se fala no vácuo que tem, num desejo de grande parte da população de renovar 2 vagas que vem aí para o Senado, e se fala nos bastidores na possibilidade do deputado Antônio Jacome vir a disputar o Senado. Até porque existem já outras candidaturas sendo construídas em relação a deputado federal e algumas avaliações dão conta de que se os dois saírem, possa ser que o segmento evangélico perca a sua representação na Câmara Federal. Mas que se o caso venha a acontecer essa união, todo o segmento se uniria diante desse novo projeto. Há alguma informação a respeito que o deputado Jacó Jacome possa compartilhar em relação a essa questão? Olha, Robson, os bastidores, eles atuam 24 horas por dia e acabam ventilando possibilidades. Essa é uma possibilidade, acredito que não seja prioritária para o deputado Antônio Jacome, mas que há sim um vácuo e um sentimento de renovação, sobretudo nessas vagas do Senado, ela existe. Sobretudo o deputado Antônio Jacome, que diariamente está andando nas comunidades e acaba sendo abordado até espontaneamente, para nossa surpresa, de pessoas que gostariam de vê-lo alçando um voo maior. Eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho como deputado federal e ele teria que agir com responsabilidade de não liberar suas bases ou até perder apoios para a federal e, porventura, prejudicar a sua eleição. Há também que se conversar com chapas de candidatura a governador para viabilizar maior esse projeto de Senado Federal, mas eu acredito que a gente está fazendo a nossa parte, conversando com as pessoas, e eu acho que fica tudo mais fácil quando se tem aceitação popular. Não queríamos de forma alguma lançar uma candidatura ao Senado para somente ser franco atirador, ou só criticar, ou para compor, ou para criticar os 2 senadores que ali estão, os 3 senadores que ali estão, para dizer que é a mudança. Eu acho que o Rio Grande do Norte, ele não vai entender a mudança por si só, ele precisa entender a mudança com responsabilidade. E o deputado Antônio Jacome, que tem 30 anos de vida pública, não responde a um processo sequer, ele pode mostrar, nesses 30 anos de serviço, e mostrar que é uma mudança com responsabilidade. Então, e aí eu pergunto, estamos construindo isso. Qual é a opinião do deputado Jacó Jacome? Vê com simpatia essa possível disputa do mandato de senador da República em relação ao deputado Antônio Jacome? Eu vejo com simpatia, mas com um pé atrás, no sentido de não prejudicá-lo ao projeto de reeleição de deputado federal. A minha preocupação é justamente essa. Os grupos políticos estão se formando e até agora nós temos conversado com muita gente, mas ainda não se tem desenhado um palanque que ele possa compor com o candidato a governador e ele sendo um candidato a senador número 1 da chapa, por assim dizer. Até porque são 2 vagas e eu tenho visto aí uma movimentação muito forte do senador Garibaldi para tentar viabilizar a sua candidatura e ele brigaria para ser uma segunda vaga. A segunda vaga. E aí justamente eu pergunto, na sua visão, deputado Jacó Jacome, com qual, digamos assim, com qual dos 2 senadores que hoje estão exercendo o cargo, o senador Garibaldi Alves Filho e o José Agripino Maia, com qual dos 2 existe maior aproximação política do seu grupo político, você e o deputado Antônio Jacome? Eu diria que esses 2 senadores eles estão muito apegados à chapa do prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que tem reiteradas vezes repetindo, dizendo que a chapa está formada, os 3. Então, eu vejo que ali não há espaço para ninguém. Eles tem sido visto como uma chapa também, de certo modo, pesada, né? Pesada e muito familiar. Muito familiar, chapa Alves. Mas, particularmente, nós não temos conversado muito sobre política, já que o partido dele acho que tenderá a tomar um caminho diferente do nosso partido,
mas vejo com bons olhos a candidatura do vice-governador Fábio Dantas. E pergunto ao deputado Jacó Giacomo como é que ficou ou ainda está, se ainda está sendo desenhado, a eleição para deputado estadual, né? Como é que estão as coligações do seu lado, do seu bloco político junto ao governador Robson Faria? Existem vários outros, até dentro do mesmo grupo do governador, como também outros grupos independentes se formam para deputado estadual, como também para deputado federal, e ainda grupos ligados a outros candidatos que disputarão ou poderão vir a disputar o governo do estado. Pois é uma construção das coligações que ainda está se desenhando, porque na verdade temos até julho para discutir as coligações. Mas algumas coisas estão acontecendo. O que é que já está posto hoje no O grupo do atual cenário? PSD tem se fortalecido com uma nominata própria consideravelmente boa, de 4 deputados estaduais e uma gama de bons candidatos que brigarão para ocupar as suas vagas. Além disso, tem buscado apoio em partidos intermediários do Rio Grande do Norte que terão candidaturas a federal e terão candidaturas a estadual, e acho que isso fortalecerá o grupo político de deputados. Naturalmente, cada um irá brigar pela sua campanha, mas o grupo unido cria-se uma musculatura política muito boa para fortalecer a candidatura a governador e ter uma perspectiva de eleição de vários deputados estaduais, surpreendendo inclusive aqueles que diziam que o PSD não teria chance de eleger alguns deputados. Isso já está meio que desconstruído. Então, os partidos, naturalmente, vocês vão sabendo à medida que essas conversas forem acontecendo, mas existem aí bons diálogos com partidos que irão se somar para deputado estadual e para deputado federal na chapa do PSD. Se o deputado Antônio Giacomo, ou o deputado federal, não vier a disputar a reeleição como deputado federal, não indo na tentativa de disputar o Senado da República, como ele está afiliado ao Podemos, não é isso? Ao Podemos, e como é que ele está do ponto de vista da articulação eleitoral? Está no mesmo grupo do governador? Como é que ficou? Não, ele está se posicionando administrativamente sempre favorável ao governador, até porque em Brasília tem sido parceiro de primeira hora, visitando os ministérios, cobrando dos ministros a resolução de problemas, o aporte de emendas, recursos para o Estado. Ele teve um papel importante na liberação de 150 milhões para a saúde, que foi feito no final do ano passado. Claro que o deputado Fábio teve um protagonismo, mas o deputado Giacomo teve um papel importante, que inclusive devo-se dizer que todos os servidores da saúde estão em dia, por causa daquele valor que foi implementado no final do ano passado. Mas ele tem trafegado bem com todas as tendências políticas. Acredito que não tem tido muito diálogo com a esquerda. Mas em termos de coligação para deputado federal, se ele for disputar a reeleição... Não há um alinhamento automático, não há um alinhamento automático com o PSD. Até porque, você sabe, tem que se fazer contas, matemática. Mas há uma conversa avançada com o deputado Fábio do PSD e com outros grupos também, que têm ventilado a possibilidade de ele vir para a chapa de federal para incrementar... Quais são os outros grupos, deputado? O próprio grupo do vice-governador, Fábio Dantas, tem conversado. Que tem Rafael Mota do outro lado, né? Isso, o deputado Ezequiel do PSDB tem procurado o deputado Antônio Giacomo, e eu acho que isso se constitui conversas que deverão se confirmar mais à frente. Muito bem. Nosso tempo está chegando ao fim, antes das despedidas do deputado Jacó Giacomo do PSD, no nosso Espaço Cidadão. Só lembrar a você que nos acompanha, acesse o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde você pode assistir mais uma vez a essa entrevista e a outras que realizamos aqui e nos demais veículos de comunicação. Acesse o nosso site, nosso blog www.robsoncidadão.com.br. Também seja nosso seguidor ou nossa seguidora no nosso Instagram, @RobsonCidadão. Deputado Jacó Giacomo, muito obrigado pela sua presença e seus esclarecimentos aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu quero agradecer o convite, Robson. É sempre bom poder aqui bater um papo com você, um papo inteligente, sincero e tranquilo, e dizer que nós estamos na luta em defesa do Norte Rio-Grandense, fazendo a nossa parte, buscando honrar o voto que recebemos, e eu acho que a eleição
é uma consequência do trabalho que nós realizamos. Então, estamos à inteira disposição, nosso gabinete atende de segunda a sexta na Assembleia Legislativa e, porventura, algum cidadão quiser procurar, tirar dúvidas e até sugerir alguma coisa, nosso gabinete está lá, sempre de portas abertas para receber o nosso norte rio-grandense que queira contribuir com o nosso mandato. Muito obrigado, deputado Obrigado. Jacó Giacomo, pela sua presença. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão. Boa noite.